E agora a gente fala mais uma informação aqui envolvendo Deolane, obviamente. Justiça confirma que irmã de Deolane paga para pessoas ficarem em frente à prisão, tá? A recente decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em relação ao caso de Deolane, confirmou uma suposição que já circulava há dias. As suas irmãs estariam pagando para que as pessoas realizassem manifestações em frente ao presídio. A informação foi divulgada pelo jornalista Ricardo Antunes. Além de negar o pedido de liberdade, que é o habeas corpus da influenciadora, o desembargador responsável pelo caso expressou preocupação com o desrespeito à justiça do Estado. Ele classificou como gravíssima a tentativa de mobilizar milhões de pessoas contra a investigação policial em curso. O magistrado destacou que essa tentativa ficou clara ao descobrir que familiares da Deolane estariam financiando ali manifestações em frente ao cárcere. Ele ainda mencionou que várias notícias corroboram essa informação. Vamos ler o trecho aqui na íntegra. Abre aspas. Vejo especialmente como gravíssima a tentativa de mobilizar milhões de pessoas contra uma investigação policial em curso, que procura apurar condutas que podem estar na base de crimes de gigantesca monta contra o Estado e a sociedade. Essa tentativa de mobilização da população contra as investigações em curso fica ainda mais evidente quando a imprensa noticiou que familiares da Deolane estão financiando as manifestações em frente ao cárcere, como se pode ler em vários sites de notícia hoje consultados. Então tá aí a informação, Bárbara. E é algo que muita gente já vinha falando, né? Sobre essas pessoas que estariam ali na porta do presídio, estarem ali simplesmente sendo financiadas de alguma maneira, né? Recebendo dinheiro para estar ali, para fazer toda essa bagunça, essa baderna, para tentar gerar ali, sei lá, uma comoção, como se fosse funcionar, né? Como se a polícia simplesmente, nossa, tem muita gente aqui, melhor a gente liberar essa mulher logo para parar com essa bagunça, né? Como se fosse assim. E é ridículo. Como se fosse a Fazenda, né? É, como se fosse a Fazenda. E mesmo aquela quantidade de gente que tinha na Fazenda não conseguiu tirar a Deolane lá da Fazenda, né? Teve que ter uma brecha no contrato ali para tirar ela do reality daquela vez. Então, é feio. Eu acho muito feio. Às vezes eu fico um pouco chocada que uma família com tantas advogadas, né, que conhecem da lei, estejam agindo dessa forma. Porque para mim me parece um comportamento de pessoas amadoras, de pessoas que não entendem que existe uma lei que deve ser respeitada, que acham que podem ganhar no grito, né? Sim. Então eu fico muito impressionada toda vez que eu paro para pensar e falo, meu Deus, mas elas são advogadas e estão agindo dessa forma. Então eu acho grave isso, né? Elas que mais do que ninguém deveriam querer resolver isso judicialmente, né, Bárbara? E não numa bagunça, numa baderna. Né? Se fosse, eu acho que outra influência que não tivesse relação com a advocacia e tal, a gente já seria estranho, obviamente, mas a gente poderia entender, pô, já tá acostumado a fazer bagunça, baderna e tal, ok, então tá mobilizando pessoas. Agora, advogadas, a gente causa um estranhamento de pensar, pô, não era muito mais fácil elas, já sabendo de tudo como é feito o processo judicial ali e tal, elas resolverem isso judicialmente, né? Pra que ficar fazendo essa bagunça, querer gerar manifestações aí de certa forma, uma comoção na internet, pessoas tentando defender a Deolane sem nem saber o que está acontecendo de fato, sem ter provas de que ela é inocente ou que ela é culpada. Então eu acho isso muito esquisito, para não dizer outra coisa, né? E é revoltante, assim, até essa questão, assim, se essas pessoas estão recebendo dinheiro, então é um dinheiro que está sendo usado para isso, assim, sabe? Tanta gente... Eu sei que a gente tá falando de uma situação aí que nem bate, mas não tem como não pensar, né? Quantas pessoas precisam de dinheiro aí e tal, e aí também tem aquelas que são usadas por isso, porque se precisam do dinheiro, elas estão recebendo, precisam e estão ali, são feitas de trouxa, de fantoche. Tem muitas camadas nessa história, sabe? É muito triste tudo isso. E a forma como elas se colocam acima da lei, como acham que podem mandar em tudo. E não é assim. Não é um programa de entretenimento, não é um reality show, não é uma acusação leve, é uma acusação grave. A gente está falando sobre crimes, sobre investigação. Eu acho muito importante que as autoridades continuem pegando firme para que não fique tudo uma baderna, né? Elas precisam entender que tem limite. Que até aqui elas podem ir, passando disso, não.
Vocês não são as donas do mundo.